conseguir entrar em alguns temas, alguns assuntos que geram polêmica, geram algumas opiniões, tem vários pontos de vista, tem várias perspectivas. E aí, o tema que a gente escolheu para hoje é a morte das agências, né? No caso, entre aspas, né? A morte das agências e o aumento aí das equipes internas de marketing. E eu queria que vocês começassem a dissertar sobre. Na verdade, primeiro apresentando, né, cada um de vocês. Quem quiser começar a falar primeiro aí, vou dar essa honra para você. Eu só quero comentar um negócio. Se vocês estiverem ouvindo barulho de obra, me avisa para eu ir para outro lugar, por favor. Tá, beleza. Não, tá tranquilo. Já tem uns 2 anos que o Guilherme vive com uma obra ao lado dele. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. E você olha para o prédio, não houve avanço no prédio. Então, assim, o que esses caras estão fazendo? E há tanto barulho e nenhum progresso. Caralho, tá igual o Brasil. Pois é. É um reflexo, né? É isso aí. Mas vamos lá. Beleza. Antes de começar, vamos organizar uma coisa. Geralmente no podcast a gente tem um apresentador, ou pelo menos aquele que é o host do podcast, e começa fazendo essas apresentações. Eu acho que essa pessoa é você, Ana Luísa. Então, acho que você sempre pode começar o podcast. Beleza. Bom, eu tenho, assim, alguma... Deixa eu só abrir aqui um documento que eu separei, porque eu reuni algumas coisas que eu pesquisei, eu estudei, eu estudo, não chego sem saber as coisas, mas deixa eu só ver um negócio. É porque eu tinha encontrado uma matéria que eu achei muito, muito pertinente, muito legal. Eu acho que ela traduz muito o que eu penso de uma forma que talvez eu nem tinha pensado antes, sabe? Então, vamos começar, né? Meu nome é Ana Luísa, estou no mercado de marketing há mais de 10 anos. Atualmente também me aventuro estudando filosofia, justamente para complementar toda a base do marketing, né? A gente entender sobre os seres humanos, suas motivações, seus medos, suas questões internas, né? Porque eu acho que o marketing, ele mexe com isso. A nossa função é essa, é mexer com as questões internas das pessoas, de uma forma até malífica, né? Muitas vezes. E o ideal é que a gente consiga ter uma nova geração de pessoas que entendam o marketing como apenas uma ferramenta de te linkar a algo que você realmente necessita, precisa, que vai mudar a sua vida, que vai melhorar a sua vida, e não forjar, provocar desejos que muitas vezes não existem, né? E aí, por que eu estou contextualizando? Vocês! Por que eu estou contextualizando isso? Porque eu trabalhei, né, com a agência de marketing nos últimos 5 anos. Quando a gente fala agência de marketing, eu acho que poucas pessoas criam uma agência de marketing. Existe o criar a agência de marketing. Mas eu acho que a maior parte das pessoas acaba acontecendo a agência de marketing, né? Você vai prestando serviço aqui, outra ali, de repente você está contratando, de repente você não CNPJ, de repente você tem um negócio, de repente você tem que criar uma marca para você dar mais valor àquilo que você aquela sua operação, né? Então, eu vivi isso durante os últimos 5 anos e fui percebendo uma como é que eu posso dizer? Um brochar
do mercado. E muitas vezes eu falei comigo mesma, né? O mercado, já entrei no mercado falido, o mercado não é um mercado muito bom e tal, não sei o que lá. Esses dias atrás eu peguei para ler algumas partes grifadas, né, de um livro que eu tenho que chama Oportunidades Disfarçadas, e ele me deu alguns insights sobre algumas questões estarem mais no nosso ponto de vista do que de fato no que está acontecendo. Então, basicamente, eu tenho me provocado muito sobre esse pensamento. Hoje, nessa virada de ano, eu mudei realmente muita coisa. O que antes eu tinha um pensamento de escala, volumetria, eu fui modificando isso, né, para qualificação, menos clientes, menos contrato das duas partes, né, tanto do prestador de serviço quanto do cliente. E tenho estudado muito sobre, percebido a movimentação das houses, né, das equipes internas, e percebido uma movimentação de uma mudança necessária dentro das agências. Essas agências que não mudarem, elas vão morrer, né? Elas não vão conseguir se sustentar no mercado. Então, dito isso, queria jogar a bola para vocês aí. O Gabriel, por exemplo, que já trabalhou, né, também numa startup aí de uma agência bem no começo, teve oportunidade de fazer uma startup de outra. Qual que é a sua visão hoje, atualmente, sobre essa frase, né? A morte das agências, trazendo elas, sendo quase que substituídas pelas equipes internas de marketing. Você acredita nisso? Eu acho que, primeiramente, a gente pode ter a consciência de que é um exagero, né? Nada é generalizado, nada serve para todo mundo, existem contextos. E eu acho que no cenário onde você é pequeno, um empreendedor pequeno mesmo, sei lá, um faturamento até uns 100 mil de faturamento, vamos dizer. Vai depender também do negócio do cara, né? Às vezes o cara tem faturamento, tem uma puta margem, tem outro cara que tem faturamento e a margem é minúscula. Mas, enfim, negócios muito pequenos e mais iniciantes, eu acho que faz sentido eles terem uma agência. Porque é caro contratar gente boa, né? E muitas vezes você consegue... Eu vou nem dizer uma agência, talvez. Às vezes vale mais a pena contratar um bom gestor de tráfego que vai ali montar um hub, né, um mini hub ali para fazer o atendimento dessa empresa, do que, de fato, uma agência ou construir um time interno. Mas a partir do momento que você chega em um certo tamanho, em que você chega a um certo nível de faturamento e começa a conseguir investir mais em marketing mesmo, seja na parte de tráfego pago, seja na parte de influenciadores, e construir esse sistema, uma infraestrutura um pouco mais robusta, ter um time interno, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer, pensando não somente em manter todo o sistema, toda essa parte de marketing dentro da empresa, porque você consegue construir bons times, né? Obviamente, se você construir um péssimo time, aí não importa se é marketing financeiro, contabilidade, enfim, você vai se lascar da mesma forma. Mas para quem é um pouco maior aí, já tem um pouco de resultado, já tem um pouco mais de experiência, ou tem uma empresa um pouco mais madura e tem esse caixa para investir em marketing com um pouco mais de tranquilidade, né? Sei lá, o cara tem 20, 30 mil para investir mensalmente em marketing durante os 2, 3 meses, de uma forma mais tranquila para a empresa, obviamente buscando retorno. Estou falando que números na minha cabeça, mas é para vocês terem uma noção. Você consegue construir um bom time que vai entregar um bom resultado. Eu acho que mais do que nunca, a gente vive num cenário onde poucas pessoas fazem muito. Se você tem um cara que ele é consegue atuar como um bom estrategista, né? Falando aqui nas linguagens do marketing digital, um copywriter ou um gestor de tráfego que tem essa mentalidade um pouco mais de estratégia, você consegue plugar um responsável ali mais por essa parte visual, né? Um design um pouco mais versátil, e todo o resto você faz cunhar, né? E esses dois profissionais conseguem fazer muita coisa, principalmente
se eles estiverem trabalhando unicamente para uma empresa. E eles vão fazer o que nenhuma agência faz, que é conhecer o seu produto como ninguém, pisar no chão da fábrica. E aqui eu tô outro ponto importantíssimo, tá? Que eu vou defender aqui com unhas e dentes. For montar um time de marketing, né? Monta presencial. Nada de manter a galera à distância, reunião online. Eu não acho que vale a pena. Se for fazer isso, melhor ter um time de contratar uma agência de marketing. Porque a vantagem de você ter um time da sua empresa é que, de fato, eles conheçam o seu negócio, conheçam os seus clientes, saiba como os processos funcionam, não saber por que você, como proprietário, você, como dono, contou para ele, mas porque ele está lá na empresa, ele consegue ver, ele consegue ir até o chão da fábrica, ele consegue ir na loja, conversar com os vendedores, ver os clientes, ver o movimento de tudo acontecendo. Porque isso é o de mais precioso para que você consiga fazer um bom trabalho de marketing, né? Conhecer de fato a empresa, conhecer os concorrentes e construir esse time interno hoje em dia com o IA é muito mais acessível financeiramente, porque você precisa de menos pessoas para executar um trabalho muito maior. E para a maioria das empresas, elas não vão precisar se preocupar com uma entrega ultra qualificada, né? Só precisa ser um arroz com feijão bem feito. Você já se diferencia de grande parte da sua concorrência e consegue construir uma coisa um pouco mais sólida. Algo que agência nenhuma vai construir para você, tá? Agência nenhuma vai construir uma organização, uma documentação, vai estar dentro do seu ecossistema, vai funcionar de acordo com os seus processos. Não, vai ser um trabalho externo funcionando em outra empresa, com os processos deles, com as documentações deles. E muitas das vezes, caso aconteça de vocês encerrarem a parceria, você não vai ter acesso a toda essa documentação, ou se tiver, vai estar dentro de uma estrutura da qual você não entende. Então, construir um time interno, um bom time, principalmente quando você chega ali num certo tamanho, faz uma diferença enorme. E você, Guilherme, o que você acha aí com a sua experiência de ter caído nesse universo das agências, ter vivido essa experiência na prática, em diversas frentes? O que você percebe dessa mudança nos últimos anos? Você concorda com o Gabriel? Quais são as suas opiniões? Você tem alguma opinião polêmica em relação a isso? Ou suas opiniões são mornas? Como é que é a sua visão aí sobre esse mercado das agências? O que você, né, falaria aí para um profissional de marketing que está entrando no mercado agora? Ele procura uma grande multinacional para ele trabalhar e fazer o nome dele, ele empreende, cria a agência dele e vai atrás aí de realmente viver essa prestação de serviço. Qual que é a sua visão sobre? Cara, dar uma visão generalizada, assim, eu acho que eu não tenho a experiência, o conhecimento para dar. Eu posso compartilhar um pouco da minha experiência pessoal e, e do que eu e das conclusões que eu cheguei pelo que eu vivi. Eu acho que a prestação de serviço tem sim o seu lugar. Eu, inclusive, tenho muito a agradecer pela prestação de serviço, porque ela permitiu com que eu basicamente fizesse uma faculdade de marketing com o dinheiro dos outros, enquanto eu recebia para estar aprendendo e fazendo marketing. E isso foi tremendamente positivo. Eu comecei em 2022, se eu não me engano, 2021. Então, em 2025 completou-se 4 anos que eu estou nessa empreitada, que é o tempo de uma faculdade. Eu comecei sem saber nada e hoje eu sou um profissional sólido no que eu faço. Mas eu enxergo também as limitações da prestação de serviço. Há uns 2 anos já eu penso no seguinte:
Bom, eu e o Gabriel estamos todo dia trabalhando em diversos negócios. Somos, inclusive, grandes responsáveis pelo resultado de todos esses negócios que a gente trabalha. Por que não trabalhar nos nossos negócios e construir algo que será nosso? Porque todo minuto que a gente dedica para os nossos clientes é um minuto que a gente não está dedicando para nós. A gente pode até estar fazendo dinheiro para a nossa empresa, mas a gente não está construindo ativos ali que serão nossos para sempre. A partir do momento que o cliente saiu e deixou de trabalhar conosco, todo aquele trabalho que foi feito é agora dele e não teremos acesso aos frutos de todo esse trabalho que a gente fez para o cliente, né? Tirando a parte financeira, tirando o que esse cliente nos pagou. Então, eu diria que a prestação de serviço é muito boa para você começar no mercado, para você fazer contatos, para você aprender, para você fazer um dinheiro. Dá para fazer um dinheiro legal na prestação de serviço, mas que caso você tenha objetivos de escalar, usando essa terminologia do mercado, e caso você tenha este ímpeto empreendedor também, de querer construir suas coisas, eu acho que um caminho muito válido você ter você dedicar uma parte do seu tempo e da sua energia para construir as suas coisas. Então, beleza, eu vou ter meus clientes de prestação de serviço aqui, eu vou trabalhar para eles. Meu dia de trabalho tem 8 horas, 4 horas do meu dia eu vou dedicar aos meus clientes, mas as outras 4 horas do dia eu vou dedicar à construção das minhas coisas, porque são elas que serão perenes, né? A prestação de serviço é mais do que eu faço para fazer dinheiro. Sim. Então, eu diria isso, e só para finalizar o meu pensamento, que reforça tudo o que eu disse, é que trabalhar com marketing é muito caótico, é muito complexo e é muito entrópico também. Tende muito à desordem e ao caos. Você está o tempo todo tendo que fazer muita coisa. O que você produz, você não tem a total certeza de que vai dar certo, porque você está lidando com muitas variáveis, você está lidando. O fruto do seu trabalho lida diretamente ali interage diretamente com outros seres humanos. E você pode ter algumas hipóteses de como esses seres humanos irão reagir ao trabalho que você fez, mas essas hipóteses podem não se confirmar. E aí o que você achou que ia dar certo, não dá certo. E aí você tem que fazer outras coisas, produzir tudo do zero. E essa última semana, agora, esse final de ano, eu comecei a me interessar muito por privacidade e segurança na vida digital. Então, eu fiz diversas mudanças na minha vida digital, como, por exemplo, trocar os meus e-mails, trocar ali as ferramentas que eu utilizo, trocar o meu sistema operacional. Ah, Guilherme é muito engraçado, né, velho? Do nada ele tem umas, né, velho? E aí Eu nunca paro de fazer algo novo, troca cara. tudo. Nunca fiz isso na minha vida. Tem meio da época, sei lá, de quando eu tinha 10 anos, eu acho. Então, eu tô trocando tudo. E aí eu fiz ali uma lista de tudo que eu fiz. Cara, pro restante da minha vida, se eu quiser fazer isso que eu fiz para qualquer outra pessoa, o passo a passo será exatamente igual e o output será exatamente igual se eu seguir aquele passo a passo. Isso no marketing e em iniciativas criativas não acontece. Você pode ter um passo a passo, uma estratégia que você segue no marketing, mas nada garante que aquilo vai gerar o resultado que gerou em um outro projeto. Então é complexo, criativo, entrópico, e isso é custoso. Eu acho que tudo que requer criatividade custa muito em tempo, em energia, o seu intelecto. Então eu tenho
eu tenho olhado com os bons olhos essas oportunidades de construir coisas que, uma vez construídas, você pode literalmente apenas replicar, que enquanto você replicar elas, o output será mais ou menos parecido. E com o marketing isso não acontece. Então essa é a visão de alguém que trabalha com marketing há 4, 5 anos, mas vê que, apesar de ter os pontos positivos, tem também os pontos negativos e as limitações. Entendi. Boa definição. Eu peguei algumas coisas, né, que eu achei muito interessante. Peguei algumas matérias já sobre isso, e o que eu acredito que seria de valor mesmo, assim, talvez a gente, né, conversar. Aí eu até coloquei num doc, né? Depois eu posso até compartilhar esse doc. A primeira pergunta, na verdade, era isso, né? Se era um mito ou é uma realidade, esse fim das agências tradicionais. E aí eu chego e dentro dessas matérias que eu li, dessas opiniões que eu li, né, de pessoas que estão de frente de grandes marcas, tanto agências quanto marcas de times internos, é que, na verdade, elas não é que elas vão morrer, né? Mas o modelo ele está de fato em crise, todo mundo que trabalha com isso percebe. A gente está vendo uma mudança, principalmente dessa nova geração que quer espaço no mercado e acaba entrando, assim como já aconteceu comigo, né? De uma forma prostituída, né? E isso acaba desvalorizando tudo que a gente faz. Uma coisa que eu comecei a reparar, e isso me incomoda, né? Porque antes eu fazia marketing, eu falava que fazer marketing era meio diferente, assim. Hoje, cara, você vai ver qualquer programa, qualquer coisa, e aí você pergunta assim: qual que é a sua profissão? A pessoa sempre fala assim: eu sou social media, eu trabalho com marketing digital, ou eu sou design, ou eu sou não sei o quê. Então, tipo assim, eu vejo que a demanda por esse mercado cresceu absurdamente, porque as pessoas estão buscando uma ilusão do que está sendo vendido para elas e moldado na mente delas sobre o que é os ouros do digital, como se não existisse toda a dificuldade, como se não existisse todo o problema, e a liberdade geográfica, sabe? De você, posso trabalhar de qualquer lugar. E aí eu volto a dizer que eu nunca vou esquecer daquela frase do Thiago Fint, né? Que eu nem gosto tanto dele, mas que ele fala, tipo assim, velho, eu detesto o reflexo do sol na tela do meu computador. E isso diz claramente muita coisa, sabe? A gente quer buscar liberdade geográfica, mas que liberdade geográfica é essa? E a mental? O que adianta eu estar na praia e, ao mesmo tempo, estar ali com o meu notebook, assim, sem me desligar e sem viver a vida de fato, né? E aí aqui ele traz, né, que antes se vendia uma capacidade criativa, né, as agências, uma capacidade criativa, mais a execução, mais a mídia, como um pacote mágico, né? Tipo assim, eu vou te oferecer esse pacote mágico e vai ser isso, como surgiram as agências full service. E hoje o mercado percebeu que o valor ele está muito mais voltado para o negócio, né? Que é esse marketing mesmo, não só a publicidade, a propaganda, mas para o negócio. É uma coisa que eu falo há um tempo já. Para todo mundo que eu dou consultoria, eu sempre falei, cara, para mim, os maiores, os marqueteiros, os profissionais de marketing mais diferenciais são aqueles que têm visão de negócio. Não são só os criativos, só os ali que trabalham trazendo a parte visual, mas aqueles que trazem a parte que ninguém vê, aquele que é o intrínseco. O resultado exige velocidade e proximidade com esse desafio real da empresa, que a gente vê uma distância cada vez maior quando se trata de agência, pela forma falha que as agências buscam de tentar escalar.
porque isso prejudica o cliente, né? Você tenta escalar, mas na verdade você não está fazendo pelo cliente, está fazendo por você. Você está com um modelo de negócio meio egoísta, assim, sabe? Tipo, eu comecei a sentir isso um pouco na minha realidade. A agência tradicional é vista muitas vezes como uma terceirizada distante, trabalhando, né, por entregáveis e não por impacto. É uma cultura que a Pomos já não tinha tanto, que a gente também já não tem tanto, que a gente já veio da performance, que a gente já não trabalha muito dessa forma. A gente já entrou no mercado, não sou daquela coisa do tipo assim. Eu fui de uma época de agência que eu ouvia do dono da agência: entregamos tantos leads, é esse o nosso trabalho. Foda-se o resto, tá ligado? A gente não trabalha dessa forma. A gente está ali preocupado com o lead, com a qualidade dele, com o que está acontecendo, sabe? Tentando buscar ali uma margem para a gente lucrar, né, em variável. Então, eu acho que tem um papel que está migrando de, tipo assim, faça isso para mim, né? Tipo assim, tô mandando e faça isso comigo. Por quê? Por conta da questão da rapidez. Eu não consigo, é o que eu comecei a indicar para todos os clientes que eu trabalhava. Cara, arruma pelo menos uma pessoa de marketing interno para sua empresa. Pelo menos uma pessoa de marketing interno da sua empresa. Para quê? Para que a gente trabalhe em conjunto. Porque não dá para você jogar toda a responsabilidade em cima de uma agência de marketing. E aí eu comecei a entender essa mudança um pouco sobre essas agências que... vocês! Sobre essas agências que sobrevivem, né, mas que estão se reposicionando, mas como uma consultoria mais híbrida, sabe? Uma coisa assim. O que a agência faz? O que eu comecei a perceber? E isso já era algo que eu já estava sentindo na Pomo antes de pegar e ler essas matérias e estudar. Sentimento de mercado mesmo, que é você entrar com a estratégia, você entrar com a implementação dessa estratégia e você entrar com as métricas de análise de acompanhamento disso. A parte operacional, a parte criativa, essa parte toda que exige o tempo, o time, sabe, a velocidade e tudo mais, eu não vejo as agências conseguindo entregar isso. Eu vejo a rotatividade, o churn muito alto, a frustração, a expectativa do cliente que não é cumprida. Mas quando isso é trabalhado em conjunto, e eu acho que isso tá vindo essa realidade hoje em dia, eu vejo isso como uma mudança. O que vocês pensam sobre isso? Acho que o mercado... Vou falar especificamente do mercado brasileiro, né, que é o qual a gente vive e o qual a gente experiencia. O mercado mudou muito com... Eu acho que principalmente com essa pegada do tudo é mapeável, tudo é rastreável, dá para a gente calcular exatamente tudo que está acontecendo a partir do marketing. O que, particularmente, eu acho mentira, né? Tipo, 100% é mentira. Mas, de fato, a gente consegue mapear muito do que é feito através do marketing. Então, a partir do momento que a gente começou a entrar nessa realidade onde os dados direcionam o que deve ser feito, a gente começou a ter mais profissionais que se preocupam com coisas além da geração de lead. E, obviamente, quando a gente se trata de empresas que são menores, mais imaturas no sentido de processo, de sistema, de profissionais, a gente percebe nitidamente o quão mal preparados eles são para receber uma equipe de marketing, mesmo que uma equipe de marketing assim, relativamente iniciante. Nem iniciante no sentido dos profissionais não serem bons, no sentido iniciante, o que está sendo entregue é simples, é tráfego pago, é social media, uma landing page, e tá ótimo, né? É o que vai fechar cliente. Eles não têm estrutura para receber isso. E que estrutura? É uma estrutura que vem muito antes do marketing. É a estrutura de processo comercial, é a estrutura principalmente estrutura de processo comercial. Não existe, né? A pessoa que é responsável por atender os leads, ela nunca precisou fazer venda. Ela sempre foi o que recebia os clientes da indicação. Fazia uma reuniãozinha ou outra, conversava ali via, sei lá, WhatsApp, e nunca precisou vender. Seja o cara que tem uma loja, quer ir para o e-commerce, mas não tem nenhuma estrutura para conseguir fazer isso, não entende como a coisa funciona. Então, o marketing
atual, e até vamos falar, os últimos 2 anos de marketing, 2, 3 anos, a gente viveu a necessidade dos profissionais de marketing serem meio coaches também, né? Ser meio coach de negócio, né, cara? Professorinhos, coaches, e ter E essa pegada. sem saber muito no começo sobre essas coisas. Hoje em dia, bons profissionais do marketing, seja eles dentro de uma agência ou trabalhando com prestação de serviço como freelancer, eles já têm um conhecimento sobre outras partes além do marketing que, né, como ela deu o exemplo ali na época dela, não existia, né? Gerava-se o lead e, meu filho, cuide-se, né? Tá aí, ó, o trabalho foi feito. Hoje em dia, a gente tem profissionais que dão treinamento de comercial, auxiliam na construção de CRM, implementam os famosos bots de IA aí, que estão muito famosos. Então, a gente evoluiu muito nesse sentido e o mercado mudou muito por causa disso. Então, a gente tem mais pessoas se preocupando com essas coisas além do mercado. Só que, novamente, quando o cliente chega, até para esses profissionais que estão entregando muito resultado para outros clientes, quando esse cara chega para ele sem estrutura nenhuma, sem organização, sem entender do próprio negócio, né? Ele não sabe qual é o diferencial do próprio negócio, ele não sabe qual é o público-alvo do próprio negócio, ele não sabe quem são os seus concorrentes diretos e indiretos, e aí não dá resultado. Mas não é resultado por quê? Porque o próprio dono não sabe qual é o negócio dele. Ele não entende o próprio negócio. Beleza, ele sabe tocar ali no dia a dia, mas transpor tudo isso para o digital é uma outra tarefa, uma outra habilidade, exige um nível maior de organização que muitas empresas não têm. E aí, voltando a defender o tema, né, que é, de fato, ter pelo menos uma pessoa dentro da sua empresa que vai ser o seu time, essa pessoa ela entra para te ajudar a construir essas coisas, para organizar essas coisas, para dar nome ao que não tem nome, né, para fazer essas pesquisas, desenvolver essas documentações, porque mesmo que você precise contratar uma equipe de marketing, uma agência, você já entra com muito mais preparo. Vou dizer que os caras da agência de marketing vão até chorar de alegria se eles entrarem num projeto com tudo organizado dessa forma. Porque o trabalho vai ser muito mais fácil, muito mais fluido. As pessoas dentro da empresa vão estar preparadas porque vai para essa próxima etapa do negócio que vai acontecer. E todo mundo sai feliz, né? Porque o resultado ele vai ser mais fácil de acontecer. Como o Guilherme mesmo disse, marketing é um trabalho ingrato às vezes, né? O que funcionou em janeiro, em fevereiro não funciona. O que funciona para um cliente não funciona para outro. Às vezes uma ideia que você teve agora funciona durante um tempo, mas acontece alguma atualização, alguma mudança e a coisa simplesmente para de funcionar. Então, o tempo todo você tem que estar se reinventando, se inovando e buscando novos caminhos. Então, ter um braço direito ali que vai ser o cara do marketing, né? A pessoa do marketing para te ajudar, para te direcionar e construir esse setor dentro da empresa, vai ser um diferencial enorme, enorme mesmo. E aí tem um ponto, eu fiquei esses últimos dias me perguntando, obviamente não dá para generalizar que a agência não funciona para todo mundo e que construir um time também não é ideal para todo mundo, nada é certo, né? Não existe não tem como definir. E eu fiquei pensando, quais empresas se beneficiam melhor de um time interno? E eu diria que empresas que vendem para outras empresas talvez se beneficiem muito mais. Todas as vezes que ou eu trabalhei, eu ouvi pessoas trabalhando para empresas B2B, o trabalho sempre é muito mais difícil, sempre é mais complicado, o cliente é muito mais difícil de ser encontrado digitalmente. Então, existem muito mais. Geralmente, empresas B2B têm uma estrutura muito maior. Então, ter um time interno para esse tipo de empresa, eu acho que é fundamental. Eu não. Acho que são raros os casos de empresas B2B que vão ter sucesso com agências. Obviamente, que eu não estou falando, sei lá, de uma empresa enorme com milhões de faturamento mensal. Falando das empresas medianas ali. Então, acho que esse é o meu ponto sobre o comentário. Também não ficar estendendo também, que eu poderia ficar falando aqui
altas horas. Mas o que E você você? acha, Renan? Você acha que existem empresas, tipos de empresas específicos que se beneficiam mais de agência e outras que se beneficiam mais de um time interno? Ah, depende. Depende do quanto aquela empresa quer, qual que são os objetivos dela. Tem empresa que só quer estar, só quer pagar ali as suas contas, só quer sobreviver, só quer estar no mercado, não quer crescer. Você conversa claramente com pessoas que falam, não, eu não quero crescer, não, eu não, para mim tá ótimo assim, não, isso aqui já me sustenta, principalmente as pequenas empresas. Então, só que elas precisam vender, né? Elas precisam manter ali uma base. Então, eu vejo que para elas, para que ter uma equipe interna de marketing? Sabe? Às vezes, para ela, compensa ter uma agência ali que vai conseguir dar uma assessoria mais full-time para ela. Mas eu acho que essa resposta, cara, ela depende muito da cultura da empresa, sabe? Não do nicho. É a cultura do dono mesmo, sabe? Se eu quero crescer mesmo de verdade, então eu vou investir nisso. Para mim, tá bom aonde que eu tô, do jeito que eu tô e tal. Vamos dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. Igual, por exemplo, a minha mãe, ela nunca teve vontade de ter uma empresa muito grande, assim, sabe? Ela sempre teve vontade de ter a empresa lucrativa. E a empresa dela, de fato, tem uma boa margem de lucro. Só que quando aí ela tem uma filial lá em Itabira e tal, aí ela brigou com um cara lá. Aí, assim, sempre investimos em anúncio lá e tal, não sei o quê. E aí, quando ela briga com esse cara lá de Itabira e eles cancelam a sociedade, ele entra numa concorrência desleal com ela. E eles estão até num processo e tal, não sei o quê. E aí, nisso, olha, você vê como que quando eu falo do marketing, eu estou falando dele, assim, extremamente psicológico, extremamente comportamental. A partir do momento que ele sai, que ele começa a montar a empresa dele, que ele se vincula, eu acho, com uma franquia, a minha mãe começa a ficar obcecada por fazer o negócio acontecer lá, tá ligado? Tipo assim, aí, minha filha, aí ela quer contratar assessoria de imprensa, aí ela quer pagar jornal, aí ela quer fazer, fez um banner maior que a minha casa, tá ligado? Tipo assim, aí o bicho pega, por quê? Porque mexe com o teu Seu ego, ego, né? assim, tá ligado? Mexeu com você. Então, essas coisas influenciam pra caceta. Então, eu acho que é muito mais sobre o que está acontecendo e se passando na realidade daquele empresário do que, de fato, da empresa dele. Outro exemplo, moratório. Moratório sempre foi muito morno, né? Ah, morninho, faz os leads, gera os leads e tal. Eles sempre quiseram resultado, mas nunca aquela coisa do tipo, preciso de resultado, eu estou precisando, senão eu vou falir, eu vou não sei o quê. Nunca teve isso. Sempre foi tipo, cara, eu quero só pagar meu investimento, porque eu sou um empreendedor e para mim só faz sentido investir esse valor se ele retornar para mim. Quando eu renovo o meu contrato com a Moratório, um dos assuntos é que 2026 ele já deixa claro que eles vão entrar de uma forma mais agressiva em alguns pontos. Ou seja, olha como muda a mentalidade. Olha como que agora ele ficou super feliz quando eu falei para ele assim, cara, agora não é teu contrato, moratório com a Pomo, é teu contrato comigo, sacou? Então, assim, para ele isso foi muito importante isso. É melhor do que eu ter uma agência terceirizada. Ele já foi para outras agências e voltou para a gente, sacou? Tipo, ele já fez esse teste. E hoje, no entanto, que quando eu fiz a proposta para ele, a única coisa que ele mandou foi: manda o contrato. Eu fiz uma atualização ali de valor e tal, porque eu vou estar me dedicando exclusivamente entre aspas, para ele, mas a questão vai estar na minha mão. O que não acontecia, eu ficava meses sem saber o que estava acontecendo com a moratória, muitas vezes, sabe? Que é o que. E quem vendeu para a moratória? Fui eu, tá ligado? Então, tipo assim, para vários clientes que eu vendia a solução, eu ficava meses sem estar perto desse cliente. No fundo, eu não achava isso justo. Talvez eu acho que isso possa ter sido até uma das coisas que tem me adoecido, né, com o tempo. O fato de você ir lá, prometer, dar teu nome,
mas não sustentar aquilo, não, deixa na mão dos outros, sabe? Que é o que eu acho que acontece com muitas agências. Tipo, é muito mais fácil eu pegar. E outra, é viciante, né? Quando você sai do operacional, você não quer voltar para o operacional, tá ligado? Então, tipo assim, você não quer mais. Você não quer mais subir uma campanha. Ontem, eu até me diverti subindo uma campanha para minha mãe, sabe? Brinquei assim, falei, não, vamos, vai ser legal, vamos subir aqui. Pausei tudo e comecei do zero, para ter aquele clima. Mas é chato, sabe? A partir do momento que você sai, você não quer voltar. Então, eu penso muito isso. E você, Guilherme, o que você pensa? Não sei se eu penso muita coisa, não. Acho que eu tô aqui mais para ouvir. Justo, justo. Justo, o Guilherme está aqui. Ele, na verdade, ele está ouvindo, absorvendo, criando várias teorias conspiracionais que ele não está tendo coragem de falar agora, porque ele precisa ainda validar toda a ideia dele, e aí numa próxima ele vai voltar. Vamos fazer o tema 2, porque agora eu tenho muito o que falar. Tá ligado? Vamos fazer o 02? Perfeitamente. Em relação ao que você falou, Ana, de que essa distância, né, entre a pessoa que fecha o cliente, cria esse primeiro relacionamento com ele, e depois a coisa vai para operação e você fica distante. O problema não acredito que o problema seja a pessoa que vende sair desse contato com o cliente. É não ter uma outra pessoa que cumpra os mesmos papéis, né? Que supra a mesma necessidade que o vendedor geralmente supre ali no primeiro contato, que é o sentido de confiança. Você vê que alguém quer fazer acontecer, está tomando conta para você. Então, mas geralmente... rapidinho, já parou para pensar que a mesma dificuldade de montar uma equipe interna é a dificuldade que o dono da agência passa de montar a agência, tá ligado? É a mesma dificuldade. E a gente não é valorizado por isso. Na verdade, como eu disse, dependendo do tamanho da sua empresa, se você tiver grana para investir, falando aqui dos padrões, de capital, eu acho muito mais fácil você construir um time interno do que uma agência. Mas você sabe por quê? Porque eu acho que também, se você tiver capital, se você conseguir e tal. Só que o grande problema para mim, aí, vem na expertise, né? Que é onde eu acho que entra o novo papel da agência. Por quê? Porque, como eu falei, né, a estratégia, e principalmente a estratégia e a análise, né? Essa visão de fora. Aqui até ele fala assim, ó, o que se nota diferente hoje em dia é a confiança com que as marcas estão expandindo suas capacidades internas. Então, beleza, é igual a Companhia do Leite. A Companhia do Leite criou coragem agora em 2026 em ter a sua house, seu time interno. E aí eu entrei como uma parte, tem outra pessoa que vai entrar como outra parte, eles demitiram um gestor, aí vai entrar outra gestora, aí não sei o quê, pipipopopô. Eles já estão se sentindo seguros, mas eu conversei com o Ronaldo no particular, né? E eu falei com ele, eu falei, olha, o que vocês estão fazendo é muito legal. É o caminho. Tem que ter coragem para a gente chegar nessa maturidade, senão nunca vai chegar nessa maturidade. Mas saiba que você tem uma hold. Você está com 7, se eu não me engano. Você vai ter uma 8ª, tá ligado? Por quê? Porque você vai ter outra empresa. Você vai ter outra, você vai ter uma outra, você vai ter uma empresa interna, porque essa empresa interna, ela não cuida só da Companhia do Leite. Ela é uma agência que cuida da holding. Então, ela tem 7 clientes. Então, você está criando uma agência. E aí eu bati na mesa e falei, cara, de formação de agência, tem uma coisa que eu entendo é disso. Por quê? Porque você vai ter que treinar profissionais, uma das maiores... um dos maiores gargalos que você vai ter vai ser o treinamento de profissionais, porque você vai ter que estar o tempo todo investindo nesse profissional, pagando ele, sacou? Você paga e você, ao mesmo tempo, investe. Ronaldo, me chama, eu sou ótimo em treinar gente. Então, isso é bacana isso. Posso até te botar em contato com ele. O Ronaldo é muito gente boa. A menina que tá lá, ela não é boa em... não é que ela não é boa em treinar gente, na verdade. O foco dela não é esse. O foco dela ela é gestora. Ela vai avaliar o trabalho de todo mundo, sacou? Ela vai ver métricas. Ela vai pegar o que você fez, por exemplo, com a pessoa que foi treinada e se essa pessoa evoluiu ou não. Então, ela trabalha muito com métricas.
E eu trabalho com a parte criativa. Olha só que loucura, na minha reunião, o que eu pedi para eles, a minha condição, né, para trabalhar lá, foi, não trabalhar com performance, não quero dar satisfação de ROI, não quero dar satisfação de retorno assim, não, neste primeiro momento, não quero. Mas eu já tenho várias ideias futuramente dos infoprodutos que a gente tem, mas agora eu não quero. E 2, não quero trabalhar dentro de um computador, dentro de um escritório na frente da tela. Se for para trabalhar com pecuária leiteira, eu quero trabalhar em campo. Quero trabalhar com a vaca, quero trabalhar com a bosta da vaca, quero trabalhar com o bezerro. É isso que eu quero. No entanto, que dia 13, dia 16, ontem, eu estava na fazenda, sacou? Em outras fazendas. Então, ou seja, eu peguei a minha parte criativa e foi a minha condição. Eu falei, não me bota aqui, porque eles sugeriram, perguntaram se eu mudaria palavras. Falei, mudaria. Mas não para vir trabalhar aqui dentro da Companhia do Leite todos os dias. Pegar minha roupinha, vestir meu uniforme lá, meu notebookzinho e sentar lá no porãozinho deles para trabalhar. Isso eu não vou fazer. Ou seja, é o nível que eu já cheguei de, tipo assim, eu sou interna, mas eu sou um interno em loco, que vocês precisam também, sabe? Então, assim, aqui ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte, velocidade, eficiência, maior controle sobre a produção são motivações comuns. Então, para certos tipos de trabalho, essas escolhas parecem estar se consolidando mais. Então, a criatividade, né, fundamentalmente, a criatividade ela tem mais a ver com uma perspectiva. Então, uma das razões pelas quais as agências continuam sendo envolvidas é criar e ajudar nessa perspectiva criativa, sabe? Por quê? Porque você tem um ponto de vista de fora. Já viu quando você está trabalhando... E eu vejo muito as agências sendo isso hoje em dia, né? Indo para esse modelo mais de consultoria, mas eu não gosto da palavra consultoria, eu acho consultoria uma coisa muito batida. Mas vou inventar uma palavra nova, uma coisa meio que, tipo assim, visionária mesmo, assim, para aquela equipe. Então, assim, é como se, tipo assim, o ponto de vista externo é mais difícil de sustentar internamente, sabe? Então, por mais competente que a equipe interna seja, quando vem alguém de fora, porque, olha só que louco, e eu admito isso sem problema nenhum, o nosso trabalho com a Salute, ele melhorou milhões, nossa, não, que a Salute já não é mais minha cliente, né? O trabalho que a Arpomo executou com a Salute durante muito tempo, ele foi melhorado demais depois que eles contrataram uma consultoria. E aí, essa consultoria, ela fazia toda a parte estratégica, não sobrecarregava a gente só fazia a parte criativa, entregava exatamente o que eles pediam, todo mundo ficava feliz. Resultados ótimos, consultoria fazendo a parte dela, a gente fazendo a nossa parte, do que a gente tentar fazer tudo. E eu acho que teve uma época que as agências de marketing, o próprio profissional de marketing, eu acho que por medo, sabe, por querer dominar tudo, ficava tipo assim, não, eu faço tudo. Pode deixar comigo que eu faço tudo, eu sou o reizão de tudo. E a coisa mais inteligente de se fazer, que eu tenho orgulho hoje de falar, eu não faço tudo. Eu faço só uma parte. Essa parte que eu te indico quem faça, eu te indico outra pessoa. Por quê? Porque é melhor a gente aprender a trabalhar em sinergia, que não é fácil, é uma dificuldade também. Tudo é difícil, gente. Tudo no mundo é difícil. Mas é melhor eu aprender a trabalhar em sinergia do que eu, sabe, tentar fazer tudo, ser full service. E aí, aqui, para finalizar esse trecho, que eu achei muito legal, ele fala, acredita-se, né, que a perspectiva externa é difícil de sustentar por muito tempo dentro de qualquer organização. Alguns setores, especialmente aqueles impulsionados pela agilidade ou pelo controle operacional, estão cada vez mais confortáveis em confiar nas suas equipes internas. Só que aquela coisa, eu confio, mas eu não confio 100%. Você já viu dono de empresa contratar a equipe interna e não confiar em ninguém que eles contratam? Por quê? Porque é interno, porque ele contratou e ele não acredita na contratação dele. Eu já vi isso acontecer demais. A pessoa vai lá, contrata uma equipe interna, isso já aconteceu com a Pomo, inclusive. Aí, isso gera um ruído entre o gerente de marketing daquela empresa e a agência. Por quê? Às vezes tem cliente que dá mais valor ao gerente interno, mas
Tem muito cliente que dá mais valor ao terceirizado, ao que está de fora, a visão que está de fora. Aí ele trata, por quê? Porque o profissional que ele contratou, às vezes, é mais barato, às vezes não sabe se valorizar, às vezes está com aquele emprego ali porque ele precisa daquele emprego, então ele faz tudo que o cara pede, igual minha mãe com a Isa, cara. Sacou? Lá na Inseto. Se a minha mãe fala assim, Isa, vamos agora fazer... Cara, eu fico com pena. Porque, assim, o que a minha mãe faz ali com a Isa, às vezes eu falo para ela, eu falo, mãe, deixa a Isa, isso não é da Isa, pode deixar que isso eu vou fazer. Ela inventa cada coisa para a Isa fazer, que é um negócio, assim, que eu fico assim, cara, é porque ela quer aproveitar o máximo que ela tá pagando? É porque ela quer ter esse sentimento? Eu fico tentando psicologicamente, filosoficamente, sabe? Lá dentro, entender o que ela... No entanto, que as maiores reclamações... Eu tenho uma resposta mãe... para isso, Naná. Te cortar. Mas é simples. É uma resposta muito simples, porque eu passei por ela como o cara que tá fazendo. Sendo o dono e o cara que faz. Que é você sair de uma mentalidade técnica para uma mentalidade de trabalho criativo. Por quê? O dia a dia, numa loja, numa empresa, vou dar exemplo da mãe da Naná, que é uma detetizadora, qual é o trabalho? Cara, você vai na empresa, vai fazer isso e isso, o prêmio é esse, leva tal coisa, vai lá. Beleza, terminou o trabalho, não tem mais nada para fazer, tchau, foi embora. O marketing é criativo. Então, às vezes, o que foi pedido na segunda-feira está sendo feito até a sexta, porque é um trabalho criativo. Mas a minha mãe não aceita isso, porque a minha mãe fala ela não assim, entende. Ela não entende. E ela fala desse jeito, segunda-feira. Aí ela pediu um negócio para Isa segunda-feira. Deu quarta-feira de manhã, a Isa não apresentou. Minha mãe tá assim, ela não faz. Ela não consegue fazer. Ela não desenvolve. Mas eu peço e ela não faz. Já pedi tem 2 dias. Então ela tá fazendo o quê? O que Mas ela tá fazendo ali? Mas eu acredito que o maior erro que pode acontecer, um dos grandes erros que pode acontecer quando você contrata uma pessoa de marketing interno é você contratar uma pessoa que é júnior, né? Falar no marketing digital, é júnior. Por quê? Porque se essa profissional em específico fosse eu, por exemplo, eu ia ensinar a Mara a trabalhar com marketing, porque ela não sabe. Ela não sabe. E tudo bem, se ninguém ensinar ela vai tratar essa menina do marketing como os outros profissionais da empresa. Não, mas aí quem ensina isso para minha mãe sou eu. Porque aí eu olho para ela. Ela tem sorte, né? A menina tem sorte. Ela tem um anjo guardião, né? Porque aí eu falo, é a minha mãe e a Isa, né? As duas têm sorte ali. Por quê? Porque eu acalmo o psicológico da minha mãe, porque, querendo ou não, a gente está falando aqui de psicológico desses empresários. Eles sofrem com isso. É muito ruim quando você está com a sensação que você está pagando alguém, contratando alguém, e aquilo ali não está sendo vantajoso para você. Isso te deixa para morrer, ainda mais minha mãe. Isso te deixa para morrer. E ao mesmo tempo, para o outro profissional, né, a pessoa que entrou, ela quer ser treinada, ela quer encontrar uma pessoa dentro da empresa porque ela entrou ali júnior. Ela, não hora nenhuma, ela falou que ela era mais do que isso. Ela entrou ali sem experiência direito, ela entrou ali, todo mundo sabia. Então, uma coisa que eu falo para ela é o seguinte, falei, olha, a Isa, mãe, aqui... Você tem que entender o seguinte, igual teve uma época que ela não estava gostando muito e tal, não sei o quê, e outra, minha mãe tinha combinado híbrido com ela, né? Ela podia trabalhar às vezes de casa e tal, não sei o quê, mas a minha mãe não estava aceitando o home office dela, tá ligado? Tipo assim, por quê? Porque na cabeça da minha mãe, ela não estava trabalhando direito, não, porque não faz nada, não sei o quê. Eu falei assim, mãe, então olha só, você vai fazer o seguinte, você vai sentar com ela e você vai conversar, e você vai jogar a bola para ela. Você vai falar, porque é importante isso, porque tem muito gestor que ele chega impondo as coisas e a pessoa que ela é contratada, ela fica meio assim e ela só aceita. Eu falo, cara, joga para ela a bola e pergunta assim, Isa, como é que tá sendo? Faz o feedback, faz o one-on-one, faz o contato, sabe? Isa, como é que tá sendo? Você tá gostando? Você não tá? O que tá bom? O que não tá? Nessa conversa que elas tiveram, elas chegaram à conclusão de que a Isa, ela ia assim todos os dias, mas que ela agora só ia ficar de 8 às 2. Pronto. Resolveu um probleminha que estava na cabeça da minha mãe com uma conversa, sabe? Então, assim, pode ser que daqui a pouco dê certo, pode ser que não dê certo, pode ser que mude. É mutável.
Só que, ao mesmo tempo, tem essa perspectiva de, tipo assim, a minha mãe não sabe guiar ela, a minha mãe não sabe, né, entender os prazos dela, entender a dinâmica dela, e, ao mesmo tempo, ela tá ali no meio do furacão. Cara, minha mãe, às vezes, pede para ela ir botar ração pros cachorros dela lá na casinha. Tá ligado? Nossa Aí Senhora. ela reclama que a Dá menina... até ansiedade. Dá até ansiedade, tadinha dela. Entendeu? Então, assim, é complicado, mas enfim. Mas aí é um outro problema, né? Que, graças a Deus, em todas as... Eu trabalhei em muitos Porque lugares. tem isso, a assim. equipe, quando você contrata a equipe interna, a tendência do gestor te explorar é maior, sacou? Não, mas olha só, mas aí É a gente entra no outro problema que é ridículo, assim, e que de fato causa essa percepção de que o empreendedor é o teu inimigo, né? É o inimigo do funcionário. Isso é péssimo mesmo. Graças a Deus, eu tive ótimas experiências de trabalho e não tive ninguém que me explorava até esse ponto, né? Mas são relações muito ruins porque os próprios donos não sabem lidar com pessoas, eles não sabem treinar, eles não sabem organizar, não sabem definir o que a pessoa tem que fazer. Exemplo, né? Um contrato CLT, se o cara é responsável pelo marketing, alguém pede para ele colocar ração para o cachorro dentro do trabalho, já é um processo trabalhista. Não, eu falo com a minha mãe, ela fala... Não, vocês não... Gente, quem fez a mudança da Pomo foram os funcionários. Eu vi. Tá ligado? Tipo assim, loucura. No entanto que eu chego pra eles... contar muito com a bondade das pessoas. Eu ofereço, eu falo, cara, te dá alguma coisa, cara, me cobra aí e tal, não sei o quê, porque eu tenho até vergonha, velho, do que a minha mãe faz. Só que, ao mesmo tempo, os funcionários da minha mãe, o Jonathan trabalha com a minha mãe há 20 anos. O Jonathan é um filho da minha mãe, tá ligado? Tipo assim, eles têm uma relação ali muito também que acabou virando... os funcionários dela estão com ela há muito tempo. Então tem um pouco dessa intimidade que não deveria ter, mas acaba tendo, né? Eu tava com uma pergunta para fazer para vocês, meio polêmica aqui, que eu acabei esquecendo. Daqui a pouco eu pergunto. Não, faz ela de uma vez, então. Eu esqueci. A gente já está em 1 hora, vou fazer 1 hora de call. A gente vai terminar já. Pergunta polêmica. Você acha, por exemplo, que, igual assim, aqui fala, né? Como resultado, né, as agências estão vendo certos tipos de trabalhos desaparecerem, né, que elas não executam tão mais, enquanto outros menos previsíveis começam a chegar até elas. Você acha que existe novas formas, novos trabalhos e novas formas de operar, de fato, os modelos de negócio de agência? Olha, eu acho que, pela minha experiência, pelas coisas que eu vivo, o que eu vejo, se o objetivo talvez seja sendo específico demais ou talvez genérico demais, mas enfim, se o objetivo do dono da empresa é crescer, é aumentar faturamento, na minha opinião, o melhor caminho que ele tem é contratar um bom profissional freelancer, que tem com ele uma equipe, não necessariamente que ele controla, mas que ele vai falar assim, ó, eu tenho esse social media aqui, ele é bom, eu confio nele, está comigo e tem outros projetos. Eu tenho esse cara aqui que é copywriter, ele está comigo em outros projetos, pode confiar nele também. Esse profissional que traz o hub, como outras pessoas que estão próximas a mim trabalham. E, na minha experiência, esses caras entregam muito mais resultado. Por que esses caras entregam muito mais resultados? Porque esses caras, às vezes, eles até trabalham ou trabalhavam em alguma agência. Só o que acontece? Nessa agência, ele é o cabeça, né? Ele é o sênior. Só que lá, ele tem uma demanda enorme. E outra, ele ganha muito menos. Então, quando ele pega um cliente ali como freelancer, ele consegue dar muito mais atenção, ele ganha muito mais dinheiro, então ele dedica muito mais tempo pelo desespero mesmo de perder o cliente, né? O que afeta muito mais o faturamento dele. E esses caras entregam muito mais resultado do que as minhas experiências com a agência. Ou seja, entre a agência e o freelancer,
Eu, Gabriel, se for contratar, eu contrato um freelancer. Né? Prefiro mil O que vezes um é o que ótimo começou a acontecer freelancer. comigo com a Pomo. Na verdade, hoje, todas as pessoas que eu trabalho são freelancers, eu não tenho um contrato fixo. O Guilherme ainda é um freelancer meu, a Lara é uma freelancer minha, sabe? Só que é o seguinte, é igual notinha de padaria, tá ligado? Eu te peço as coisas o mês todo, eu te pago no final do mês, porque a maior parte dos meus recebimentos são tudo no final do mês. Então, tipo assim, o que isso me dá uma sensação de isso me dá uma sensação de mais inteligência no que eu estou fazendo, sabe? Por quê? Porque a gente já trabalha com uma margem de lucro muito, muito, muito pequena, né? É igual eu estava conversando com uma menina que eu dou consultoria, que ela mandou mensagem para mim perguntando, ela sempre me pergunta algumas coisas e tal, e aí ela mandou uma mensagem para mim perguntando se... Ah, deixa eu só escrever um negócio aqui. Ela veio me perguntar porque ela tá com tantos clientes, igual lá eu no começo, né? Sei lá, acho que com 7 clientes. E aí ela tá ganhando um valorzinho bacana e tal, e ela tá querendo. Só que ela presta um serviço muito de social media, muito manual. Ela faz stories, ela faz todo um caralho a quatro, sacou? E aí ela tava querendo terceirizar isso para outra pessoa. E o que eu tava explicando para ela é o seguinte, cara, a partir do momento que você terceirizar isso, você está criando uma operação. Nessa operação, você vai lidar com o erro dos outros, você vai se estressar com isso, você vai estar, às vezes, em uma parte, você vai estar pensando que você vai estar aliviando, vai estar solucionando um problema, às vezes, de tempo, de operação, e vai estar criando outros problemas. Você substitui problemas um com o outro ali, sabe? Então, você tem que pensar muito bem na sua margem de lucro. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi com esses anos assim de agência é margem de lucro. É você não apenas sobreviver dentro daquilo, mesmo quando você tem essa visão do variável, mesmo quando, né? Porque é tudo muito difícil de você lidar. E outra, essa questão da margem de lucro e por mais belo, lindo, romântico, legal, as pequenas empresas que têm um potencial de realmente crescerem e fazerem uma grande diferença na sua vida profissional é muito pequena. Então, não vale a pena a gente ficar perdendo tempo com pequenas empresas, sacou? Deixa as pequenas empresas para quem está começando no mercado, sabe? Porque aí elas são para elas mesmas, a empresa que vai pagar ali pouquinho e tal, igual a gente começou. E aí eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, né, que é uma pergunta polêmica que eu lembrei aqui, que eu escrevi. Vocês acham, né, que deveria existir, apesar de a gente ter nessa saturação aí do infoproduto, nunca vai parar de existir. Mas vocês acham que talvez seja uma tendência? Eu não apareceu isso para mim nos meus algoritmos, né? Não vi ainda, talvez porque eu não seja público e tal, mas vocês acham que existe uma tendência de crescer cada vez mais cursos que ensinam gestores a terem as suas agências internas de marketing? Ser um gestor saber guiar isso, ou aquele cara que compra para dar para a gerente de marketing dele fazer, tá ligado? Tipo assim, eu não faço, mas a minha gerente faz. Vocês acham que isso pode ser uma tendência ou vocês acham que não? E por quê? Olha, se vai se tornar uma tendência, talvez sim, né? O marketing brasileiro tem um potencial enorme de enfiar as coisas na cabeça de outras pessoas. Mas rapidinho, só para te interromper, só para contextualizar uma pergunta. Se eu trago aqui a dor, o problema é a solução. A dor é esse cara que tem um distanciamento do marketing, né? O problema dele, né? A dor dele é que ele não consegue ter resultado. E a solução é que o meu produto ensina ele, de fato, a entender o que de fato faz uma equipe de marketing dentro dos seus pilares, seja criativo, seja estratégico, seja analítico, seja operacional,
né? Seja contratual, seja cultural, porque eu acho que envolve esses pontos também. Você acha que esse cara se interessaria, por exemplo, por um curso rápido desse? Acho que sim, acho que sim. Empresários que teriam uma personalidade mais no sentido de, eu quero aprender de fato para conseguir contratar. E tem os caras que talvez tenham uma mentalidade mais parecida com a que eu tenho hoje. Eu preferia pagar alguém que já sabe e ele fazer a coisa, sem eu precisar ter que aprender. Porque assim, a gente como empreendedor, a gente tem que aprender muita coisa, muito mais coisa do que a gente tem tempo para de fato dedicar. Então a gente acaba tendo que priorizar E umas ao sabe o invés que de isso me outras. lembra? Isso me lembra o Danilo. O Danilo, por exemplo, ele é um cliente que ele tem cash para pagar pessoas para fazer para ele. Sacou? Várias coisas. Mas sabe o que ele faz? Ele compra vários infoprodutos. Aí ele vai lá e joga na mão da pessoa que ele contrata. Ele faz os dois, tá ligado? Ele, tipo assim, ele pega o infoproduto. Eu lembro de uma época que ele até compartilhou com a gente um infoproduto voltado para marketing de médico. Então, tipo assim, é uma coisa que eu sempre tentei fazer na Pomo também. Você pode ver que, tipo assim, eu compro esse curso e toma lá, Wendel, segue esse curso com a galera, tá ligado? Faz esse curso. A gente comprou esse, a gente fez, se eu não me engano, foram 2 ou 3 cursos voltados para IA de criação. Eu quase não fiz os cursos, velho, tá ligado? Fazia muito separado, mas a equipe fazia o curso toda semana, todo dia junto, tá ligado? Então, tipo assim, tinha essa coisa do tipo, olha, eu não contratei exatamente alguém para te ensinar IA, mas eu contratei um curso e criei uma metodologia de que todos vocês vão fazer juntos para eu ter certeza de que vocês vão estar fazendo juntos e no final vocês vão ter que apresentar um projeto, que cada um de fato apresentou um projeto que inclusive ficou super legal alguns. Então, assim, acho que tem um pouco disso, sabe? Isso é E assim, essa é universal, né? uma das características de treinar pessoas, né? Você está pegando um conhecimento e você está fornecendo para aquele agente que você quer que realize algo na realidade. Isso sempre Exatamente. vai ser positivo, benéfico, né? Sim. Importante. Agora eu tenho uma outra pergunta, né? Como resultado, as agências estão vendo certo tipo de trabalho desaparecerem, igual eu comentei, enquanto outros que são menos previsíveis, eles acabam chegando até as agências. E eu percebo isso mesmo, né? Tem vindo novas demandas de agência, né? Novas demandas para a agência. E aí tem paralelamente uma discussão interna, né? Será que as agências elas precisam se transformar em uma consultoria para se manterem mais relevantes? Quando eu falo consultoria, eu estou tentando ainda buscar uma outra palavra para isso, porque eu não gosto dessa palavra. Mas será que as agências elas estão tentando se transformar em um guia, em sei lá, uma outra palavra desse tipo que resume estratégia, tática e esse apoio na operação, sabe? E principalmente na questão das análises, né, que dá o resultado para tudo. Vocês acham que isso é uma mudança das agências na forma como... Igual, por exemplo, eu vou mandar uma proposta. O que tem na minha proposta? Tem social media? Tem gestão de tráfego? Talvez não. Por quê? Porque isso, o ideal é você ter interno na tua empresa, sacou? É você poder controlar essa pessoa internamente na sua empresa. Mas eu controlo o trabalho dela, sabe? Eu valido o trabalho dela, eu oriento o trabalho dela. Eu tenho visto as agências muito dessa forma. Vocês acham que isso é uma visão muito minha? Eu acho que existe esse mercado, talvez. Mas aí é meio complicado, porque nesse caso, eu olho para a coisa mais como um empreendedor e menos como um cara que trabalha com marketing. Olhando Sim. como um empreendedor, e eu tendo um time interno, eu nem chamaria isso eu não contrataria uma agência, eu contrataria um consultor. Um cara para me dar consultoria para o meu time. Gabriel, para de se vender, cara, aqui no nosso podcast, velho. Ele tá desde o começo do podcast vendendo o serviço dele de consultor. Reparou isso? Eu vou te cobrar, velho. Tá ligado? Para você fazer o teu pitch de venda aqui no podcast. Tá o pior é que nem é intencional, mas de fato, porque assim, olha, sinceramente,
eu não consigo dar a minha opinião, a minha experiência sobre grandes agências. A gente tem, de fato, algumas grandes agências no Brasil e no mundo, que estava lendo ontem, que algumas delas estão morrendo, né? Exatamente porque a gente tem os freelancers tomando conta, nessas agências menores tomando conta de grandes projetos, ainda mais hoje em dia com IA, uma pessoa que sabe, consegue dar conta de muita coisa sozinha. Então, eu acredito que um consultor é melhor, porque uma agência, geralmente, ela trabalha com muita rotatividade de profissional. Porque o cara que é bom, ele só fica na agência em dois casos. Ou ele é o dono, ou ele é sócio. Não vejo outro cenário em que um profissional de Ou marketing até ele muito conseguir bom... a experiência, né? É, Suficiente não, para eu tô ele. dizendo, o cara que é bom de fato, já tem experiência, tem conhecimento, ele só vai ficar na agência se ele virar dono, virar sócio. Fora isso, ele vai sair, cara. Ele vai sair e isso é a verdade. É uma dor que todo mundo sofre. A não ser que o cara tenha um perfil muito tímido, assim, muito baixa autoestima, ao ponto de ficar preso na agência por medo, né? Mas a maioria dos profissionais vão sair, vão mudar para algum outro lugar. Então, se você contrata uma agência e às vezes um desses profissionais está sendo o seu consultor, cara, esse cara pode sair a qualquer momento, né? É melhor você contratar o cara que trabalha na agência do que contratar a Mas agência para te aí prestar um serviço de entra, consultoria. então, entra a questão da cultura, né? E a questão de, tipo assim, nem todo mundo tem a mentalidade de empreendedor. Nem todo mundo quer sair e desbravar e fazer por ele mesmo, porque sabe que é bom. As pessoas muitas vezes gostam da estabilidade. E tem muita gente muito boa que gosta dessa estabilidade. Então, na verdade, um dos maiores desafios também é você encontrar essa pessoa. A pessoa que quer estar estável ali numa empresa só, quer ser valorizada e tal, mas ao mesmo tempo ela não tem essa sede de sair dali, você não tem aquele medo de perder ela, de tipo, nossa, eu tô treinando essa pessoa, tô dando todo o meu ouro para essa pessoa e de repente essa pessoa vai sair. Que foi o que aconteceu comigo com o Wendel ali um pouco, né? Tipo assim, o Wendel ficou muito tempo. Não que ele não, né, tenha escolhido os caminhos que ele deveria escolher, mas é complicado quando você vê que a pessoa, tudo o que, né, tudo, 90% do que ela viveu, experienciou, 90% não, vou colocar ali uns 70%, do que ela viveu e experienciou dentro desse universo, ele chega um belo dia para mim e fala que ele aceitou, que ele não queria sair da Pomo e tal, não sei o que, ele queria continuar, mas acabou que fui eu que não quis, velho, dessa vez. Por quê? Porque ele foi chamado para montar uma equipe interna de marketing de performance, né, de anúncio, dentro da Trópico, que era uma agência tradicional. Ou seja, você acha que toda a bagagem dele, de tudo que ele aprendeu, não foi da Pomo? Ele não ia levar muita coisa da Pomo para lá? Sabe? Tipo assim, isso é inevitável, tá ligado? Eu não tenho como controlar isso, tá ligado? Eu não tenho. A única coisa que eu tenho como controlar isso é ter uma cultura forte de empresa, é fazer com que ele não queira procurar outros empregos. Então, eu considero isso como uma falha interna, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, também como uma frustração de que, tipo, poxa, você investiu ali, você fez tudo e tal. Então, assim, são um misto de sentimentos de todos os lados, praticamente, né? Eu tenho outra pergunta para vocês. Vocês acham que qualquer negócio criativo que não abraça dado, tecnologia, IA, né? Tecnologia e IA, porque são, né, coisas diferentes ali, apesar de IA ser uma tecnologia. Eles não têm razão para existir? Vocês acreditam nisso? De que a base hoje dos negócios ela vem de dado, tecnologia e IA? Se não tiver essa base, ela não tem razão para não tem porquê ela existir? Ou você acha Dá exemplo de uma profissão, um trabalho desse. qualquer negócio criativo que não abrace dados, tecnologia e IA não tem razão para existir? Cara, por exemplo, uma loja de roupa, sei lá, que talvez não abrace tanto essa parte de análise de dados, de tecnologia, de trabalhar muito com IA, talvez um mercado um pouco mais voltado para o varejo,
sacou? Porque a gente, não sei, assim, eu acho até depois um tema interessante a gente trazer quais são os nichos que mais estão explorando as IAs, né? Quais são os nichos que mais têm abertura para as IAs, porque tem alguns nichos que ainda não têm uma abertura tão forte para isso, e outros nichos que, na verdade, se não tiverem isso, quase que não tem espaço no mercado. Os golpistas estão felizes da vida com IA. Nicho Não, verde. não. Nossa, tô nadando. O poder que eles Não. ganharam, meu amigo. Oceano azul, oceano azul. Oceanas, não. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Criar IA, fazer IA é muito mais difícil do que parece, tá? Trabalhar com IA. Sabe? A não ser que você seja um profissional único e exclusivamente focado nisso. Porque a IA toma tempo. Todo mundo acha que IA é uma coisa muito rápida de você criar. Claro que tem umas coisas ou outras que você cria ali rapidinho e tal, não sei o quê, principalmente parte textual. Mas eu tenho um curso que é um curso que ensina todas, maior parte, as principais plataformas de criação de IA, mesmo, né? Todo tipo de criação, até mesmo os avatares. E, cara, além de eu perceber a IA muito elitista, né? Tudo muito caro ainda, né? Não democratizou a IA, você perde um tempo do caralho para você chegar no que você quer, por conta dos prompts. Então, de verdade, às vezes eu prefiro ir lá no Canva e fazer uma arte. Porque para mim é mais rápido, tá ligado? Mas Entende? olha só, eu acho que aí entra um outro problema novamente, né? Que eu me tornei defensor máximo disso, que eu não faço, eu pago para alguém fazer. E às vezes pago barato. Barato para mim e para a pessoa é justo, tá? Não estou explorando ninguém. Mas o exemplo de uma loja de varejo. Hoje a gente vive num mercado onde é muito comum que uma loja tenha demandas via WhatsApp. E uma das grandes dores de boa parte das lojas, consultor, sei lá, escritórios de advocacia, consultórios médicos, de fisioterapia, nutrição, é o quê? Demora. A demora para responder e a péssima qualidade da resposta também. Pessoas que não têm o mínimo conhecimento de lidar com outro ser humano digitalmente. Um IA, um chatbot, que às vezes se trabalha como um SDR, né, faz ali um primeiro atendimento, cabe em todos esses negócios. Cabe muito bem, cabe bem. E é acessível, tá? É investimento barato, você vai gastar muito menos do que você gastaria contratando um profissional para ficar por conta disso. Então, sim, eu acho que esses profissionais, essas lojas, varejo, independente de qual seja, todo negócio se beneficia da IA. Porque não é que todo negócio se beneficia da IA. Todo ser humano pode se beneficiar da IA, e como todo negócio é construído por seres humanos, todo ser humano pode se beneficiar da IA, a empresa também se beneficia ali como consequência. Mas sim, também dá para criar soluções com IA para essas empresas. Não são soluções mágicas, tá? Como o mercado da IA vende hoje em dia. Eu, pelo menos, não vi nada muito incrível assim, criado com IA. São coisas simples, práticas. E que adiciona muita qualidade de vida, cara. Eu posso só interromper rapidinho, Gabriel, só para dar um exemplo. A gente assinou a plataforma Como para fazer os atendimentos aqui dos tatuadores que a gente faz à venda. Cara, um negócio absolutamente simples, mas que poupa um tempo enorme. Agora eles têm uma IA que corrige o seu texto. E como a gente faz vendas em inglês, a gente sempre tinha que pegar o nosso texto, colocar no Claude ou então no GPT para isso daqui tá certo. Agora o Como já faz isso dentro da plataforma, cara. A quantidade de tempo que isso vai poupar é maravilhoso. E assim, é uma aplicação absolutamente simples e valiosa da IA, né? Que cabe para qualquer negócio, porque todo negócio tem que vender. Todo negócio tem que vender. A não ser, até ONG tem que vender, né? Porque ela tem que receber doação. Então, vende uma ideia, né? Todo mundo vende alguma coisa, então, e lida com outras pessoas. E a gente vive muito dentro de uma bolha, né? Algumas coisas que são simples para a gente, exemplo, enviar um e-mail para outra pessoa, enviar uma mensagem para outra pessoa solicitando alguma coisa que é minimamente mais complexa. Cara, tem gente que não tem essa habilidade. Não tem a habilidade de escrever um texto, não sabe. Né? E aí, beleza, isso é uma coisa simples. Cara, depende.
a Naná pede para mim assim, Gabriel, preciso que você fale com a Betina para ela mudar toda a vitrine da loja, a temática vai ser essa, as peças são essa, e ela precisa pensar assim, assim, assado. Aí a Naná vai lá com essa péssima habilidade de escrita ou de fala, manda lá para a Betina, e a coisa sai toda errada, né? Sai uma Sim. merda, que ela não sabe escrever. Uma IA que, por exemplo, pega o áudio do dono, transcreve e cria um brief, por Eu exemplo. só mando áudio mesmo. Tudo que eu mando, geralmente, ali eu pego E o hoje áudio. o WhatsApp já até transcreve, né? Caso a comunicação seja feita Mas por lá. eu tô acostumada já com os áudios do GPT. E aí, para a gente fechar aqui, né, tem uma conclusão, né, que está surgindo, não sei se vocês concordam, é uma transição perfeita de um modelo para outro, mas um período em que os papéis se sobrepõem e as expectativas mudam caso a caso. Então, algumas tarefas elas são internalizadas porque elas precisam ser executadas rapidamente. É uma coisa que a agência não consegue entregar tão rápido, porque você tem uma fila de espera, você tem todo, né? Você é só mais um ali dentro, né? Só mais um ali dentro. Outras permanecem com as agências porque precisam de distanciamento ou de uma visão mais crítica, sabe? Ou seja, quando você está longe, você critica mais, você consegue ter outros pontos de vista, você não tem o ego de quem criou, você não é amigo de quem criou, você sabe, tipo assim, você consegue falar coisas e consegue dar realmente ali, agregar coisas diferentes. Algumas relações elas se tornam focadas em projetos específicos, outras se transformam silenciosamente. Então, as fronteiras elas estão menos definidas do que elas costumavam ser agora, né? Mas por essa falta de clareza e, né, uma coisa meio ainda em construção, ainda não é uma conclusão, mas é um retrato de que o setor está nessa fase de ajuste. E quem é inteligente for quem entender que, na verdade, há bem tempo já esses planinhos de agência, essas coisas de agência, essa execução de agência não funciona, sabe? Então, o que funciona, o que eu já ofereci, e eu ofereci isso já tem uns 2 anos, tá? Para clientes. Cara, quando eu percebi que um cliente ele era muito problemático lá dentro e que ele precisava de uma agência interna de marketing, eu falei com ele, cara, eu te ajudo a montar uma agência interna de marketing. Eu te ajudo a montar uma house, eu te oriento, te mostro e tal. No entanto que a Maré foi uma dessas clientes. A Maré montou a agência dela, pegou todos os meus ex-pominhos, Júlia, Francisco, acho que era Giovana o nome dela, tá ligado? Mas eu ajudei ela a montar, sacou? Eu que indiquei todas as pessoas, porque ela teve a cara de pau de vir pedir a minha indicação, tá ligado? Então, eu ajudei. Mas aí, uma pergunta, né, um questionamento. A gente pode chamar isso de uma mini agência de marketing? Para mim, isso são freelancers que trabalham em conjunto. Não uma mini são, agência. porque na verdade são uma mini agência. Não é uma mini agência porque eles não são contratados CLT. Mas, por exemplo, lá eles têm um contrato dentro né, da Maré, não tem exclusividade, né? É um contrato que eles são mais um prestador de serviço, mas eles têm que trabalhar em formato de time, de agência. Não tem outra saída, sacou? Então, tipo assim, o nome pode não ser agência, mas é um time, sacou? É um time que trabalha junto, tá ligado? E aí a ideia é a mesma. O que eu bato nesse formato é que ele funciona, mas ele funciona para quê? Cara, fazer o básico. Tráfego pago e gerar demanda no WhatsApp dos clientes. Eu boto muita fé que deu muito certo. Não é assim, nada. Não, deu certo, deu muito certo. Mas eu boto muita fé e eu, assim, com toda a humildade do mundo, que deu muito certo porque os 3 profissionais que estão lá trabalharam na Pomo, sacou? Eles sabem, velho, sacou? Como que é trabalhar. Um deles eu que treinei. Tá? O melhor, tá? O melhor. Então, mas mais ou menos. Também tá ficando defasado com várias coisas que eu já troquei umas ideias com ele. Mas tá voando o homem, então. Eu falo mesmo. Fala mal do Oromi, não, cara. Hã? Fala mal do Oromi, não.
Gente, não tô falando mal, tô dando uma opinião Eu tô sobre brincando. uma percepção profissional de algo que ele mesmo já me falou. Sacou? Você está detonando o Oromin em live? É isso? Sim, eu estou. E vai ficar gravado. E Estou ele te vai ver. protegendo, hein, Euromir? Você vê. Sacou? É. Eu adoro ele, acho ele inteligentíssimo, mas ele mesmo já me falou o quanto ele não aguenta mais, velho. O quanto para ele a situação tá difícil, o quanto as coisas estão complicadas. Ele mesmo já me falou as dificuldades dele. Talvez vocês, homens, não conversem sobre as dificuldades de vocês, sabe? Mas nós, que todos nós temos as mesmas a dores, energia feminina, eu, converso ali, sabe? Agora, eu acho que uma pessoa que faz... geografia, o caralho a 4, fulano de não sei o que, mais não sei o que, e quer abraçar o mundo, eu acho que ela não. Ela vai. Acho que o Oromi não encontrou o foco dele ainda, tá ligado? Eu acho que ele ainda não. E outra, o foco que ele encontrou já tá defasado, sacou? Ele não suporta mais prestar serviço e ele não sabe como sair disso, assim como nós, sacou? Então, assim. Se Deus quiser, eu já encontrei minha saída. Que não é consultoria, porque que não é consultoria, porque consultoria é prestação de serviço do mesmo jeito. Não, mas consultoria é uma prestação de serviço que eu particularmente estou disposto a executar. Tá, mas não muda a tua realidade de prestação de serviço. Para mim, é o seguinte, é ganhar dinheiro, acordar, olhar o meu celular e ver que eu tive várias vendas, sem ter feito nenhum esforço. E isso, para mim, não é que eu não estou prestando serviço porque eu presto serviço para mim, porque eu tenho que ir lá na plataforma, eu tenho que ajeitar, eu tenho que fazer, mas é para mim. Eu concordo muito, muito, muito quando o Guilherme fala sobre essa questão de, cara, se eu estou perdendo o meu tempo, e isso foi uma chave que me virou, que eu me senti burra, idiota, quando eu percebi que, na verdade, eu perdi a minha vida, sabe, com clientes que no final das contas estavam cagando para mim, enquanto eu poderia ter pegado os últimos 3 anos da minha vida, ter feito isso que eu fiz aqui, já ter lá no meu YouTube 150 vídeos, meu YouTube monetizado, as minhas coisas para mim já feitas, mas não, eu tô ali puxando o saco de cliente para receber 3 mil reais no mês, tá ligado? Sim. Não, mas entendeu? Um dos pontos que eu vou defender para as pessoas que não são a Ana Luísa é que, cara, cada um tem o seu caminho, tá? Eu, particularmente, não me vejo, em momento algum, seguindo esse caminho meio de estrela, assim, né? A pessoa que mete a cara, que vende, tem os produtos. Eu não tenho essa personalidade, eu, particularmente, nem quero ter. Eu sou o cara que, se pudesse ser milionário, excluir o Instagram, o TikTok, jogar meu celular dentro de um lago e não ver mais ninguém, não ter que me relacionar com o digital. Mas eu posso te contar um segredo, cara, um segredo que é tipo assim, porra, muito assim. Eu não gosto de ser esse arquétipo da estrela. Na verdade, eu identifiquei que com ele eu tenho frutos, na verdade. Eu identifiquei ele como uma arma, ele é uma arma. Mas eu tenho esse medo, no entanto, que eu já falei isso outras vezes, inclusive lá na Pomo. No dia que eu sumi, que passassem uns 3 meses, e vocês olharam assim, gente, cadê a Nainá? Eu fiquei rica, fiquei milionária. Vocês podem ter certeza, velho, tá ligado? Mas eu digo não porque no aí sentido... eu vou desaparecer, porque eu não aguento mais expor a minha imagem. Porque quando eu exponho a minha imagem hoje, amanhã eu tenho o peso da energia alheia dos sanguessugas da nossa terra sobre tudo que eu fiz. E a Nietzsche fala, né? Quanto mais você pensa, mais você começa a criar ali as suas teorias da conspiração. Então, assim, para mim, eu também tenho... Eu hoje, no entanto, que tem muitas vezes que eu tenho um pensamento que é assim, preciso postar. Nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso. Igual o meu vídeo do Flamengo, a segunda parte, que era para eu ter postado ontem, já estou com peso na consciência. Preciso postar. Aí vou entrar e já tenho outros 3 vídeos para entrar. Preciso postar. E aí é um compromisso que eu tô de fazer sempre uma tríade. Por quê? Porque eu preciso ser essa estrela. Porque foi ser essa estrela que fez com que eu conseguisse fazer network, conseguisse ganhar mercado, tipo assim, né, nome, conseguisse criar a minha moeda de troca. Muitas vezes. Mas é porque você é muito boa nisso, né? Tá ligado? Você sempre foi boa nisso.
E nem todo mundo tem essa habilidade, ou tem esse desejo também, né? Essa vontade de colocar as caras. Não, esse desejo eu também não tenho. Então, Só às vezes. Só às vezes eu tenho. Vou nem falar desejo, né? Mas a vontade de usar essa arma como uma forma de fazer grana. Eu estou dizendo esse não é o único caminho, tá? Não existe um caminho para o sucesso, existem caminhos. Sim. Você encontre o seu. E para a gente também não estender muito, o assunto já até saiu em pauta aqui. Vamos finalizar, porque a minha água está no café, daqui a pouco minha casa pega fogo e eu faleço. Então... Tua água está no café até agora? Não, a minha namorada colocou recentemente, mas ela precisou sair. Entendi. Mas deixa eu só fazer os últimos comentários de algumas coisas que vocês falaram que eu acho pertinente, só para a gente finalizar, de fato, os 2 minutos. Você falou uma hora que poucas pessoas fazem muito, né? E eu acho que isso, na verdade, é a mudança da sociedade. Por quê? Na verdade, teve uma época que foi muito bonito falar que a gente fazia muito, né? A produtividade, o dia, eu faço várias coisas no dia, a minha agenda é lotada, eu vejo uns stories antigos meus que, tipo, caralho, era quase 24 horas do dia eu fazendo as coisas. E eu acho um luxo a pessoa que faz pouco, mas faz bem feito. Então, hoje em dia, o que eu busco fazer durante o meu dia? Realmente ser a pessoa que não faz muito. Não estou falando muito de quantidade. Muito eu sei que eu faço em várias vertentes diferentes. Mas eu acho que essa coisa do tipo assim, eu já cobrei muito, né? Que o profissional ele tem que ser super produtivo e pega o teu dia e em 1 hora você consegue fazer tal coisa e tal. E eu acho que isso está caindo por terra por conta das novas gerações. Porque é uma mentira também, né? Eu estava pensando nisso ontem. Estar ocupado não é ser produtivo e dinheiro não é fruto do esforço. O esforço faz parte da equação, mas dinheiro é fruto de gerar valor. Sim. Então, é muito mais inteligente você pensar em como que você trabalha bem, fazendo as coisas que mais vão gerar valor ali para você e para o seu cliente, no caso da prestação de serviço, do que achar que trabalhar bem é ficar ocupado o dia inteiro, é ter que escrever 4 anúncios, subir 3 campanhas, responder 5 clientes, fazer 4 calls de venda num dia só. E muitas coisas diferentes, porque se eu ficasse o dia inteiro fazendo produção de IA, produção de alguma coisa, sabe? Ou então 1 ou 2 coisas diferentes. Eu tenho o meu cérebro. Agora, quando eu, dentro de um dia, eu trabalho com 8 coisas diferentes, isso não há cérebro que suporte isso, sacou? E a gente fica doente, sabe? São 8 modos de pensar diferentes, né? E é isso que acontece muitas vezes quando você tem uma equipe de marketing interno, mas você só tem uma pessoa. Porque aí vem aquela dica. Você quer fazer, então, quer uma house? Então você monta uma house. Você contrata pelo menos 3 pessoas. Você não pega uma pessoa, contrata só uma pessoa e joga toda a responsabilidade em cima dessa pessoa. Porque vai matar ela, tadinha. Você vai matar morrer, ela. Literalmente, sacou? por dentro. Mas aí tem um ponto também, né? Você falando disso, eu tô aqui, caralho, eu tenho 50 mil coisas para fazer, 50 mil coisas diferentes para fazer. Tem coisa que eu fiz ontem que eu preciso corrigir hoje, que eu achei que não precisaria. Mas assim, faz parte. Tem semana, tem às vezes 1 mês inteiro, 2 meses, eu fico naquela correria absurda. Mas às vezes o 3º mês é tranquilo, é em paz, é calmo. E acho que faz parte de ser empreendedor também, principalmente quando você está começando e não tem uma puta equipe para fazer tudo por você, você acaba tendo que fazer muita coisa, mas faz parte. Eu acho que o que não faz sentido é essa cobrança exagerada de que você tem que fazer tudo. Beleza, eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas, cara, se tem coisa que eu não consegui fazer, cara, paciência, eu não sou uma máquina. Eu tenho um tempo de descanso. Depois dessa reunião, eu tenho que ficar uns 30 minutos sem fazer nada. Tem que tomar meu cafezinho, tem que tomar uma água. Eu também, para dar um descanso. Na verdade, eu vou ter que editar meu vídeo do Flamengo aqui, velho. Você não sabe o que acontece? Eu sento para trabalhar e não rendo. Uma coisa que eu faria em 40 minutos, eu demoro 1h30, porque eu tô cansado e tô forçando meu corpo a fazer uma outra coisa. A fazer algo. É melhor eu ficar 30 minutos descansando, 20 minutos, 15 minutos, o que seja, e depois voltar a fazer a coisa. E vai fazendo isso ao longo do dia. Mas isso já é uma coisa que, por exemplo, ontem de noite era onde eu ia pegar para, de fato, estudar o que eu ia trazer hoje. Só que eu tava cansada, velho.
Eu acordei 4h30 da manhã hoje, sem despertador, porque eu fiquei com isso na cabeça, tá ligado? Tipo assim, não fiz, fui dormir, era 8 e pouca, tá ligado? E aí meu cérebro já acordou, tipo assim, cara, tu precisa fazer isso, porque Olha, esse é o seu compromisso, sabe? Foi uma coisa que eu enfiei na minha cabeça de um compromisso muito forte. cara, me veio uma frase agora, que é desse livro aqui, ó, A Educação da Vontade, de Julius Peyor Leon. É um Excelente ótimo livro, hein? livro. Muito bom livro mesmo. Depois me manda uma foto dele. E ele fala em algum momento o seguinte, que se os estudantes de filosofia se preocupassem em filosofar diariamente sobre as suas próprias vidas, eles seriam melhores filósofos do que se eles apenas se dedicarem ao que eles aprendem na faculdade. Com certeza. O que eu Mas quero eles dizer também com correriam um risco muito grande de ficar esquizofrênicos, malucos, loucos, sacou? Tipo, Não, doentes mentalmente. obviamente Filosofar você demais precisa... tem um limite, Não, mas sacou? olha só, filosofar demais não é necessariamente você entrar aprofundamente na existência da vida. Dostoiévski, né? Exemplo, Você vai lá na profundidade. Isso que o tema que a gente trouxe, eu precisei filosofar sobre ele, precisei pensar sobre ele, questionar sobre ele. Então eu venho 3 dias questionando sobre ele constantemente, porque o objetivo estava na minha mente. Então, muitas das conclusões que eu trouxe aqui hoje não foi porque eu li em algum lugar, foi porque eu andei pensando sobre isso há 3 meses, há 3 dias, me fazendo perguntas, me questionando. E muitas das respostas a gente já tem, só que às vezes a gente não se dá nem o tempo de pensar sobre o que a gente pensa sobre outras coisas, de refletir sobre o que a gente pensa sobre outras coisas. Muitas das coisas que a gente já viveu, já tem muitas respostas sobre muitas perguntas. A questão é, você não se pergunta, você não se questiona. E aí você entra nesse fluxo que é o que a gente mais vive hoje, né? Hoje a gente vive num período onde, cara, sério mesmo, eu faria essa pesquisa. Vai lá no Parque Alfred, né? Para quem não sabe, o Parque Alfred é uma rua movimentada aqui da cidade, da grande cidade de Juiz de Fora, famosa por esfaquear o Bolsonaro. E faça a seguinte pesquisa. Pergunte para as pessoas qual foi o último dia que ela sentiu tédio. Tédio, aquele tédio mesmo, sabe? Pensa, pô, eu não sou um cara muito velho, mas quando eu tinha, sei lá, os meus 15, 16 anos, tinha final de semana que eu estava no completo tédio, né? Não tinha nada passando de bom na TV, não tinha nenhum filme para assistir. Mas eu acho que isso virou muito relevante, porque hoje, na verdade, pelo tanto de informação que tem, a gente já não valoriza mais. Tá mas ligado? olha só, mas não é uma questão de valorizar. Eu tenho pelo menos umas 4, 5 telas diferentes. Às vezes eu tô no tédio. Tá ligado? Não, mas o tédio, beleza, deixa eu melhorar então. O tédio no sentido de não estar pensando em nada. Você não está fazendo nada. E não estar interagindo com nada. Porque hoje a gente está sempre interagindo com tela. Exatamente. A gente está o tempo inteiro interagindo com tela. O ócio, né? E essa interação não te permite pensar. Não te permite se aprofundar nos seus próprios pensamentos. E te dá aquela impressão de que você está no automático. O seu dia passou, você não fez... Sabe? Você fez um monte de coisa, mas ao mesmo tempo você não fez nada. A coisa só passou. Então, acho que isso é essa questão do ócio, realmente, eu acho que a gente tem uma sociedade que quase não vive. E agora, os últimos 2 pontos, para fechar mesmo, porque eu acho muito importante e relevante isso aqui. A prestação de serviço, tenho falado muito mal, né, da prestação de serviço, mas eu acho a prestação de serviço muito boa, sim. Só que o que eu penso da prestação de serviço? A barreira dela é baixa, né? Você tem uma possibilidade de prestar um serviço merda muito grande, mas a inteligência de negócio da prestação de serviço ela é muito difícil, tá ligado? Tipo assim, então, na verdade, você tem, de um lado, uma barreira muito baixa para você começar um modelo de negócio, mas você tem uma barreira muito alta para você fazer esse negócio ser um negócio rentável, sacou? Porque a prestação de serviço, ela envolve a pessoa, ela envolve, enfim, várias outras coisas que não que, né, a venda de produto ali não tenha, mas realmente são coisas diferentes, porque você tem que um produto, se eu compro essa caneca aqui, ela tem um valor, tá ligado?
E a prestação de serviço, se eu mostro eu fazendo essa caneca para você, porque eu fiz ela para você, eu prestei um serviço dessa caneca para você, ela tem um outro valor do que eu ir lá na loja pegar essa caneca na vitrine e comprar essa caneca pronta, né? Então, eu acho que a prestação de serviço, ela está muito mais linkada em quanto você consegue trazer valor para aquilo que você está ofertando, num paralelo com a lucratividade daquilo, né? Uma forma, uma capacidade, como é que eles falam? De uma visão sistêmica, né? Sobre a operação. E eu acredito que esse é o grande tchan de quem realmente consegue lucrar com a prestação de serviço. Não é que a prestação de serviço é um péssimo modelo de negócio, ele só não é para qualquer um, tá ligado? Ele é para pessoas que realmente têm a visão dessa prestação de serviço. E por último, uma coisa que o Gabriel falou, ou o Guilherme, né? O marketing, velho, ele realmente não é organizado. Alguém falou isso, né? Tipo assim, o marketing é tudo bagunçado. É caótico, né? complexo. Caótico, né? Tem isso. E ele realmente não é organizado. O marketing ele não é previsível porque as pessoas pensam e elas mudam de opinião o tempo inteiro. O que acontece essa semana pode estar totalmente diferente. Olha o que aconteceu com a Havaiana, velho. Tá ligado? A Havaiana, assim, pode ser, de curto prazo, vai impactar futuramente a Havaiana? Não, a gente vai continuar usando a Havaiana. Mas neste curto prazo, houve uma mudança caótica ali que realmente faz parte, né? Então, para mim, é como se ele fosse um movimento e eu associei ele ao ar. Por quê? Porque você sopra ele para um lado, mas existem coisas que não dependem de você. Igual, por exemplo, quando eu vou plantar, igual quando o pessoal que planta, né, da agricultura, eles falam o seguinte: 50% depende de você, do seu investimento, do seu esforço, e os outros 50% depende de Deus, velho. Depende da terra, depende da chuva, depende de São Pedro, depende do que vai acontecer ali. E marketing é a mesma coisa. 50% sim, depende do que você vai criar, do teu esforço, mas não é 100%. Então, quando uma campanha de marketing dá certo, eu nunca dou 100% da credibilidade daquilo para uma pessoa só, porque eu sei que aquilo não foi só ela, aquilo ali aconteceu sorte, sim, aquilo ali aconteceu movimento, sim, aquilo ali aconteceu coisa, sim, que prosperaram. No entanto, que as grandes campanhas de marketing, grandes partes não foram pensadas. Então, acho que para finalizar, né, a gente fica aí, são vários temas, depois eu vou assistir na íntegra esse grande podcast que a gente fez aqui, vou separar ele, foi uma coisa que eu combinei com o Gabriel, né? A gente não vai colocar ele tudo junto. Na verdade, às vezes no YouTube, né, no Spotify, não sei, mas a ideia é separar por pílulas mesmo, né? Para a gente não ter uma coisa muito grande, né, muito extensa, ou então no YouTube a gente separa por pílula e no Spotify a gente já deixa um podcast grandão mesmo, mas a gente vai vendo a forma e os próximos conteúdos que a gente vai trabalhar aí na próxima sexta-feira. Vamos lá. Eu gosto bastante do formato que eu vejo muita gente lá fora fazendo. Eles têm um canal onde eles postam o podcast completo, aí eles têm um canal onde eles postam os cortes grandes, e aí eles fazem cortes pequenos para poder postar nos vídeos curtos. E assim, por mais que eu seja... Você tá falando? Isso. Por mais que eu seja inimigo número 1 dos vídeos curtos, eu acho que isso é uma grande desgraça que aconteceu com a humanidade, eu sei que faz parte da realidade aí, então talvez esse modelo seja interessante de trabalhar. Acho que o pra bom gente finalizar... de ter esses dois canais é porque você busca monetizar de duas formas, né? Sim. Eu acho que pra gente finalizar, já encerrou o podcast, né? O encontro, a gente analisando agora, organizar melhor, né? Acho que dá pra gente organizar melhor para não ficar tão solto. Eu gosto do solto. Eu gosto de ver onde que a conversa leva. Pode ser só eu. É porque eu sou um cara muito criativo, né? Então... Mas assim, eu também gosto, eu acho que é importante ter essas divergências, assim, mas uma mínima organização também ajuda, né? De fato. Porque senão uma coisa vai e às vezes não volta. E ela precisa voltar. De fato.
E a gente vamos melhorando também. Mas acho que foi muito bom, foi legal. Eu estou ansioso para ver, sei lá, o 30º vídeo. Eu particularmente estou levando uma coisa que o Jordan Peterson fala muito sobre se comunicar, pensar bem no que você vai dizer, no que você vai falar, para a gente conseguir não só transmitir o nosso conhecimento, mas melhorar a nossa comunicação de uma forma geral. Sim. Mas muito bom. Vamos tentar também controlar o tempo, né? Já tem 1h30 que a gente está aqui. Vamos. Mas também depois a gente vira assim, pílulas e vira mais vídeos e aí a gente vira mais conteúdos aí. Mais para o nosso dia, né? Eu digo mais com uma organização de agenda mesmo. Hoje, beleza. Sexta-feira eu acho que é um ótimo dia, cara. Eu acho que é o melhor dia que tem para fazer. Porque geralmente é o dia que todo mundo está mais tranquilo, né? Já matou os demônios da semana. Sim. Não seja o meu caso hoje, tá? Mas... Aqui, então é isso. Então vamos lá. Boa sexta para vocês, bom final de semana. Eu já vou passar esse conteúdo todo pro Drive da escola, e a gente vou atualizando vocês aí sobre os próximos passos. Já estou com o canal no YouTube lá. Inclusive, futuramente, né, no nosso canal aqui, eu quero muito que a gente faça os streams mesmo, né? Que seja ao vivo. Hoje a gente está gravando, está subindo gravado, está subindo os recortes, mas eu acho que futuramente, quando a gente já tiver aí uma audiência, quando a gente tiver realmente batido aí pelo menos uns 50 ou 60 vídeos, a gente ter coragem para ir para os streams, porque aí eu acho que a gente já vai estar mais calejado para conversar assim com outras pessoas assistindo. Eu estou lidando a coisa no foda-se. Foda-se se as pessoas vão gostar, foda-se se foi bom, eu vou fazer e ficar melhor. Esse é o ponto. Aí. Mas daqui uns dias a gente vai ter o webcam, o Guilherme, você compra a sua. Eu comprei, na Amazon, o mesmo preço e chega. A AliExpress vai chegar só mês que vem. Nossa, mas tá muito charmoso o Guilherme com metade dessa cara aparecendo aí no podcast. Tá um profissionalismo, tá um negócio incrível. Eu tava, cadê meu cobertor? Eu tava de pijama. Quando o Guilherme falou assim, 7 horas estou não sei o quê, faltava 10 minutos para eu estar aqui. Eu tava toda de pijama. Eu fui lá dentro, eu passei uma maquiagem, eu me arrumei para chegar o Guilherme tá mostrando metade do rosto dele. Eu fui fazer a barba, fui arrumar meu bigode, ficou todo torto, eu tive que tirar meu bigode. Mas aqui, não encerra... Então tá, gente, um beijo pra vocês. Não encerra a cal, não, só sai dela, porque eu quero vou perguntar um negócio pro Guilherme. Mas se eu encerrar, vai acabar para vocês. É só você fechar. Não encerra, só fecha o link. Não. Mas aí vai continuar gravando, velho. Não, para a gravação, é só você parar agora. Então, peraí. Ai, Deus. Vou compartilhar os problemas da empresa com o Guilherme. Da empresa não, né? De um projeto específico.